Olá, boa noite a todos. Olha que honra estar aqui, que gratidão estar aqui com as minhas parceiras. Hoje vocês estão vendo que tem quadradinhos a mais aí. A gente ganhou mais uma parceira para as nossas lives, para conseguir estar passando mais informações, para conseguir ter mais aprendizado. Olha só que legal, né? Eu sou Yaren, sou coordenadora de grupo aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Esse grupo que vem me trazendo a minha mudança de vida, né, a minha qualidade de vida. Então, é uma honra para mim estar podendo estar aqui dividindo isso tudo com vocês. Então, hoje eu vou estar aqui direcionando as perguntas ao nosso convidado, que aceitou com muito carinho o nosso convite. Né? E eu vou lembrar vocês que as perguntas, infelizmente, elas têm que ser respondidas em âmbito geral. Eu não posso falar de casos pessoais. Tá? Então, eu vou estar redirecionando aquelas perguntas que vocês forem fazendo. Não é, Tânia? Isso aí, boa noite todo mundo. Nós estamos aqui, Família Amor Exigente, e nós estamos com Tânia Dose Dupla aqui hoje, né? Nós vamos falar hoje sobre um tema bem interessante, ele é muito amplo, né? A gente vai ter pouco tempo para falar bastante desse tema, que é como tratar a dependência química, entender a dependência química, né? E o Fernando Caetano veio aqui acrescentar os conhecimentos dele para nos dar essa satisfação, né? E nós ficamos muito felizes com esse convite que foi feito para ele, e ele aceitou. Nós estamos com a Tânia Thanos aqui, minha xará, é a Tânia aperfeiçoada, né? Que eu sempre falo. Ai, meu Deus. Então, eu acredito que hoje vai ser uma noite muito especial, porque eu acho que vai esclarecer, eu acredito que vai esclarecer muita coisa para as famílias a respeito da dependência química. Não é, Suzana? Tá bom aí. Não é, Suzana? O que você acha? Que essa noite vai ser memorável, uma das nossas lives que eu acredito que vai ter assim mais visualizações, não é? Boa noite, família Amor Exigente. Boa noite. Como vai você, Tânia? Cada vez melhor. E que dia é hoje, Yaren? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Por que, Tânia? Tânia 2. Porque hoje é o primeiro dia da minha nova vida? Porque o ontem eu já deixei para trás, eu não posso modificar o ontem. E o amanhã ainda não chegou, eu não posso sofrer pelo amanhã. Eu tenho que viver um hoje bem vivido para me preparar para o que o amanhã me reserva. Então, hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Eu sou Suzana, coordenadora de grupo de Amor Exigente, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Essa pandemia nos trouxe assim muitas coisas boas. Foi um desafio para nós, né? Porque aprendemos até a mexer aqui, né, Tânia? Assim, quer dizer, com a ajuda da Yari e tal, né? Mas os nossos grupos de apoio, eles não pararam. Nós temos um grupo, todas as quartas-feiras, grupo de família do Mato Grosso do Sul, e onde a gente consegue alcançar muita gente. É muito gratificante. E nós temos também as nossas páginas na internet, no Facebook. O nosso Facebook é Amor Exigente, Cedro FEAE. Temos a página no Instagram, que é Amor Exigente Cedro. E no YouTube, que é Amor Exigente MS. Ali tem muitas informações. Aqui, então, não para. Nós temos as lives no YouTube, as reuniões não são gravadas, porque nós trabalhamos as reuniões com o sigilo. É muito importante o pessoal, né, saber disso. Trabalhamos com o sigilo e também somos um grupo
pluralista. Certo, Tânia Thanos? Certo, Suzana. Boa noite, pessoal. É uma grande alegria estar participando aqui desta live. E eu acho assim importante, complementando o que a Suzana trouxe, que o nosso grupo é um grupo pluralista. O que quer dizer isso? Que todas as religiões são bem-vindas, mas que a religião, a espiritualidade, ela é um dos suportes para que todas as atividades do Amor Exigente tenham sucesso. E hoje nós estamos aqui com um convidado que é o Fernando Caetano. O Fernando Caetano, ele atua hoje como palestrante e terapeuta holístico em toxicodependência, depois de alcançar sua independência química. Atende pessoas de todo o Brasil que buscam libertação das drogas, vícios e comportamentos emocionais conflitantes, a partir de recursos, técnicas e práticas de programação neurolinguística, coaching e psicologia positiva. Ele é facilitador em constelações familiares, coach, master em PNL e analista comportamental. Além de tudo isso, o Fernando tem um e-book na Amazon que se chama Independência Química, Transforme Sua Dor em Cura. Esse livro é muito importante que as pessoas conheçam, porque é uma autobiografia em que o Fernando diz como que ele superou a sua própria prisão, como ele foi refém das drogas, do tráfico, do mundo do crime, mas que em algum momento teve uma transformação pessoal e profissional, e que essa transformação, hoje, ele compartilha pelos grupos que ele passa e com as pessoas com as quais ele trabalha. Então, conosco, com vocês, Fernando Caetano. Boa noite a todos. Fernando, isso, Fernando. Eu gostaria que você desse aí o boa noite e que você falasse para a gente um pouquinho sobre a sua trajetória, enfim, que você se apresentasse. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos, né? Agradecer primeiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo por poder estar aqui hoje com vocês, né? Compartilhando um pouco sobre um tema muito mal compreendido, né? Que é a dependência química. Porque dependendo como a gente acredita que seja a dependência química, a gente acredita que seria um tratamento para a dependência, né? Como a Tânia já falou para vocês, né? Tive uma experiência com o uso de substâncias, né? E durante 22 anos eu se tornei refém, né, da dependência química, exclusivamente de uma droga que é uma droga poderosa, que é o crack. E há 7 anos, graças a Deus, consegui a minha independência química, que é algo que está nesse livro aí, que nos próximos dias aí vai ser lançado pessoalmente. Pretendo fazer na cidade de Campo Grande isso. E, assim... Muito bom! Por que eu falo que a dependência química é um tema mal compreendido? Porque, assim, dependendo como a gente acredita que seja a dependência química, a gente acredita que seria um tratamento, né? E a dependência química não é algo recente, que veio recente, não é algo também que está próximo de acabar. Pelo contrário, né? A gente estamos enfrentando uma pandemia, mas eu acredito que a maior pandemia que nós estamos enfrentando há muito tempo é a da dependência química, né? Ela começa lá nos primeiros relatos do Zeldin, né? Há 40 mil anos antes de Cristo, né? Onde alguns primatas faziam uso de uma planta muito parecida com a qual a gente temos hoje, que é o genipapo, já para buscar estados alterados de consciência, né? E o que mudou de lá para cá, né? O que mudou de lá para cá foi a potencialização dessas drogas, né? A gente pegar o álcool que é descrito na Bíblia, contém aí cerca de 4 a 5% de teor alcoólico, mas a gente sabemos que hoje a gente temos o álcool, que é a famosa cachaça, que contém 40% de teor alcoólico,
mas sabemos que tem drogas piores ainda, né? Que é o absinto, que é o álcool, né? Que contém aí cerca de 90% de teor alcoólico. E durante todo esse período de dependência e de enfrentamento dessa doença, o que eu venho vendo que potencializou muito foi a maconha, né? Que é a cannabis, né? Que antigamente ela continha aí 5% de THC, né? Que é o tetraidrocannabinol, que ele contrabalanceia o efeito do canabidiol, né? Então, assim, o que aumentou? A potência dessa droga. Se a gente pegar a maconha de 5.000 anos atrás e pegar as últimas amostras que foram apreendidas na Inglaterra, as últimas amostras contêm 16% de THC, né? O THC, ele retarda a evolução do cérebro de uma pessoa, ou seja, o THC, ele é capaz de, por exemplo, quando nós estamos na infância, dos 10 a mais ou menos 24 anos, o nosso cérebro está em processo de evolução. E o THC, ele retarda essa evolução do cérebro, né? Então, uma droga que parece inofensiva, ela tem mudado muito, e nós estamos correndo aí por uma marcha muito grande da liberação dessa droga, né? Eles estão vindo forte nesse sentido, mas a gente que trabalha nesse campo sabe que a maior parte da esquizofrenia e da psicose que a gente temos dentro de instituição hoje é causado pelo uso da maconha, porque uma pessoa que fuma maconha uma vez por semana, ela tem 310% de chance de desenvolver uma esquizofrenia e desenvolver psicose. E são doenças que não têm cura, né? A gente está falando de doenças que não têm cura. Então, assim, o que aumentou foi essa potência. A gente sabe que veio o crack, a gente sabe que a cocaína e o crack, elas são praticamente a mesma substância, né? O que muda é a forma que essa substância ela é ingerida, né? A gente sabe o poder devastador que o crack vem causando, né, nas pessoas. E a maioria dos dependentes químicos, eles vêm tornando as famílias refém deles, né? Como eu também um dia tornei a minha família refém de mim mesmo, né? Então, assim, a gente sabe que é uma problemática que a gente precisa de muita ajuda. Então, assim, eu fico muito grato, né, de o Amor Exigente existir para poder dar suporte, né, a todos esses familiares. Mas o que é muito complicado também, que a gente vê que a gente entra numa luta muito grande, é de tentar envolver a família dentro desse processo. Que é um processo, assim, muito mal compreendido. Então, a gente, na maioria das vezes, a gente acredita que a doença, ela é só no dependente químico, mas de fato não. É uma doença que ela envolveu todos da família, né? E muitas das vezes, quando a gente vai falar de uma proposta, de um grupo de apoio, uma proposta de uma busca de ajuda, a família se encontra fechada, porque ninguém olhou para isso, ninguém pensou em olhar para isso. Todo mundo só olhou para a parte do dependente químico, né? Para a parte da doença dele, para a parte dos traumas que ele causou para a família, das dificuldades que ele causou, mas ninguém procurou olhar para si. E eu fico grato do Amor de Gente estar assim, que o Amor de Gente ele nos permite da gente olhar para nós mesmos, da gente se organizarmos juntos e dentro de um conceito a gente adquirir conhecimentos para tratar de uma problemática que é muito avassaladora, né? Bom, vamos começar então fazendo as perguntas, né? Deixa eu só fazer um comentário aqui, Tânia, fazer uma pergunta para o pessoal de casa. Eu estou tendo dificuldade aqui na transmissão. Eu queria saber se está todo mundo conseguindo ouvir legal. Se alguém puder me dar um joinha aí, só para eu poder terminar de colocar a gente no ar aqui, por favor. Pode falar, Tânia. Obrigada. Então, eu queria saber, então, Fernando, você falou uma coisa que é bem verdadeira, né? A família, às vezes, não quer se envolver no tratamento, mas, às vezes, a primeira vez que ela se envolve, vamos dizer assim, com o dependente químico, quando ela decide internar o seu dependente químico. E ela precisa estar preparada para essa internação. Eu queria saber também se for necessário uma internação involuntária, como é que ela deve ser realizada? Se existe uma sistemática que seja a melhor,
e se ela tem também esse mesmo efeito, tanto faz ser involuntária como voluntária, se ela funciona. A primeira pergunta, né, que você fez é se a família precisa se preparar. Eu acredito que a primeira parte de tudo é acontecer uma preparação, sim, buscar ajuda de profissionais, porque assim, de repente a gente imagina que é uma doença, né? E a gente sabe que a dependência química é uma doença crônica, ou seja, assim como a diabetes, assim como a hipertensão, é uma doença que não tem cura, né? Mas é totalmente possível pegar uma pessoa que se encontra nesse processo de adoecimento e levar ela para um processo de recuperação. Então, eu acredito que tem que ter, sim, uma orientação, porque a gente vê muitos relatos, né, de pessoas que passaram por processos que acabaram trazendo para elas traumas, né, por clínicas que, infelizmente, não tiveram profissionais capacitados e, infelizmente, trouxeram, em vez de a gente tratar, a gente aumentou ainda mais essa problemática, porque a gente procura uma ajuda de pessoas que não estavam capacitadas, e eu até entendo isso, porque no momento de desespero, quem é mãe sabe, vai mover tudo, né, para que possa tratar seu ente querido, né? Então, eu acredito sim, a gente precisa de ajuda, porque assim, vamos imaginar, se eu tenho um filho que tem um câncer, né, com certeza eu vou procurar saber tudo sobre essa doença. Com certeza eu vou procurar os melhores médicos, eu vou procurar o melhor acompanhamento, eu vou procurar um lugar que eu vou conseguir fazer os melhores exames. Por quê? Porque eu sei que é uma doença que vai levar ele à morte. E na dependência química não é diferente. Na dependência química a gente não temos que tratar de uma maneira diferente. A gente temos que tratar como uma doença que de fato é. É uma doença crônica, é uma doença que ela pode ser fatal. Então, assim, por muitas das vezes a gente não vê assim, fisicamente, tem pessoas que já estão passando por esse processo e já estão tendo, visivelmente, fisicamente, dá para se perceber que a doença está afetando essa pessoa. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que elas não conseguem perceber, e muito menos a família consegue perceber que o seu ente querido ele se tornou um dependente químico. E assim, eu costumo fazer algumas perguntas, né? Para mim entender, será que eu participo? Será que eu consigo entender como meu filho está? Será que eu consigo entender? Assim, a gente faz essa seguinte pergunta: onde seu filho está agora? Com quem ele está? E o que ele está fazendo? Essas simples 3 perguntas. Se alguém estiver assistindo a live e quiser pegar um pouquinho o telefone para tentar verificar isso, a gente vai parar um pouquinho aqui, vai deixar. Mas é isso, é a questão de saber e de entender essa problemática. Porque se eu não entender a problemática que meu filho está passando, e se eu não buscar uma orientação, porque assim, o que nós estamos vendo na maioria das vezes é se tratar, mas se tratar como? Isola a pessoa lá, aí a gente temos os 12 passos, que é uma ferramenta grandiosa, mas eu acredito em algo mais, eu acredito assim que existe uma estrutura emocional por trás desse vício, né? Por que essa pessoa ela está buscando fugir de uma realidade? Por quê? Porque tem uma estrutura emocional ali. Então, muitas das vezes se trata, mas não se trata essa estrutura emocional. E o cara sabe tudo que ele tem que fazer quando ele sai de uma instituição. Só que como você não tratou essa estrutura emocional, na primeira frustração, é como se tivesse tampado com um tapume estênio, né? Então, daqui a pouco, na primeira frustração, isso se abre, e aquele acúmulo emocional ele volta a surgir na vida dessa pessoa, porque está lá no inconsciente dela, algum trauma, alguma vivência que ela passou e não conseguiu lidar com ela, e está lá de novo, voltando para o uso novamente. Então, buscar um programa de recuperação que vai tratar justamente isso, a estrutura emocional, o que está por trás do vício. E quando a gente se acha a causa, a gente consegue tratar essa pessoa. Muito bem, Fernando. Tanta coisa para esclarecer, né? Ela acho que também não ficou claro da internação involuntária e voluntária, né? Isso. Então, vou falar da internação primeiramente. Vou falar da minha visão em relação à internação voluntária, né? Eu acredito que a internação voluntária, ela não existe. Ela não existe. Porque, assim, eu não consigo ver ninguém que vai buscar um tratamento voluntário. Existe uma pessoa que ela vai
por livre e espontânea pressão. De algum lado, ela está sendo pressionada, e aí sim, ela vai se buscar uma internação. De alguma forma, essa pessoa está sofrendo alguma pressão para ela buscar uma internação. Então, não posso falar que é uma internação voluntária. Falar, não estou tendo prejuízo nenhum e vou me tratar. Não, não é. Então, eu acredito assim, que essa internação voluntária é quando a pessoa já está sofrendo alguma consequência, ou a família já está apertando, ou já está tendo alguns prejuízos, e ela está conseguindo notar, e aí ela decide que ela precisa buscar uma ajuda, mas não se torna uma internação voluntária, se torna uma internação onde está sendo pressionada de todos os lados. E se falando agora da internação involuntária, para muitos casos é o único remédio. Porque vamos imaginar, eu tenho um ente querido e eu estou vendo que esse ente querido ele está se matando, ele está buscando a morte aos poucos, porque a dependência química é isso. A gente buscar a infelicidade cultivada, né? Então a gente vai buscando essa infelicidade, vai cultivando isso ao longo do tempo e ao mesmo tempo cometendo suicídio. Então a internação involuntária ela entra para quebrar muitos paradigmas, né? Por quê? Porque, assim, uma internação involuntária, eu acredito que ela tem que ser somente até o paciente chegar até a clínica. Depois, a equipe tem que estar capacitada para fazer essa pessoa entender que esse processo, o quanto que está custando para ela permanecer no uso de droga. Então, assim, durante esse tempo, vai ter muito questionamento da parte do paciente, da parte... Porque, assim, dependendo como essa abordagem for feita, se ela for involuntária, a gente consegue que essa abordagem não seja uma abordagem que vai causar algum trauma. Agora, dependendo se essa abordagem já tiver, na abordagem já causar trauma, essa internação involuntária está errada. Então, assim, essa equipe ela tem que ter uma especialização. Falando aqui só um pouco, eu sou hoje proprietário de uma clínica de recuperação. Só que em todas as emoções dessa clínica de recuperação, eu estou. Por quê? Porque eu sei que eu preciso estar lá, eu preciso ver como esse paciente ele vai ser acolhido pela minha equipe, como que vai ser essa abordagem, para que essa abordagem não possa ser uma abordagem desastrosa e já jogar tudo para o alto já nesse início da intervenção. Muito bem colocado. Por isso que as famílias têm que realmente procurar saber, né, os lugares certos, porque a gente sabe que acontece muito de você ir procurar, né, e você ir direto lá, por exemplo, no Google, que você não entra na comunidade, você entra para os lugares que vão te encaminhar para algum lugar. E aí é muito sério isso. Sim, né? porque Então, assim, na maioria das vezes, o Google, ele está cheio de captadores. Pessoas que estão ali para captar pessoas para mandar para as instituições. Então, na verdade, talvez a família pense que ela está falando com uma clínica e ela não está. Ela está falando com um captador. Uma pessoa que talvez ela nem sabe o que é uma problemática da dependência química. E a gente procurar uma instituição que vai trazer abordagem diferente, porque no Brasil nós estamos muito ultrapassados em relação a tratamento de dependência química. Porque, assim, a gente entende que existe uma estrutura emocional. Então, como que vai se trabalhar essa estrutura emocional? Tem coisas que o paciente ele não vai trazer uma psicóloga, mas talvez numa constelação ele vai. Talvez numa programação neurolinguística ele vai. Talvez numa hipnose clínica ele vai. Talvez com uma espiritualidade forte dentro do processo, essa pessoa vai ser contagiada. Então, assim, é preciso entender todo esse sistema. Porque, assim, a dependência química, ela é sistêmica. Se a gente for imaginar, né? Ela é sistêmica, né? 95% dos pais, eles são omissos no tratamento de dependência química. A mãe está ali toda participativa e o pai que deveria dar o suporte, muitas das vezes a gente nem consegue falar com ele, né? Então, assim, essa omissão, eu falo, não é por causa de tempo, porque na maioria das vezes tem tempo, né? Se faz à noite para que o pai possa se envolver. E é muito difícil a gente ver um pai, ele frequentando
um grupo de apoio, ele estando permanente ali com a esposa. Não vou falar que não tem, porque tem. 95% dos pais a gente percebe que é omisso a essa questão do tratamento. Porque também a gente tem que também tentar entender, talvez pela criação, talvez a gente não sabe o que ele recebeu, né? Entre as E raízes como que culturais aí, né? aí como que a gente vai cobrar o que ele vai entregar, né? O homem realmente ele tem a maior resistência. Isso aí a gente vê nos nossos grupos de apoio. E esses captadores que a gente comentou, eles são oportunistas às vezes, né? Só tá ali para pegar o dinheiro da família e não tá nem aí para sua dor, para o seu sofrimento, né? Por isso que a gente tem que prestar muita atenção nisso. É legal você ter falado isso, Yari, porque assim, ele só tá ali para fazer a primeira intervenção e para receber, né, a primeira parcela, né, que vai ser paga para ele, não vai ser paga nem para a clínica. Ele só está ali para isso. Depois, se você procurar ele, não vai ter informação nenhuma do teu paciente, do teu ente querido, porque quem vai estar sobre esse comando vai ser a clínica. Então, assim, é muito importante que a gente possa fazer, né, um mapeamento, é muito importante que a gente possa, primeiramente, buscar ajuda, porque, assim, se tem um grupo, que é o Amor Exigente hoje, que está ali dando suporte, é muito importante que a gente busque orientação lá. Como que eu devo proceder em relação a isso? Eu tenho certeza que o Amor Exigente vai conseguir fazer uma indicação melhor para que essa família possa fazer uma melhor escolha, buscar um melhor lugar, onde essa pessoa realmente vai ser tratada, né? Nós temos, assim... Só um minutinho, eu gostaria de colocar o seguinte, que às vezes, Fernanda, a gente no grupo do Amor Exigente, às vezes a mãe conseguiu fazer uma internação involuntária, a família, né? E aí a mãe fala assim, ai, coitado do meu filho, está lá na clínica. E aí nós costumamos fazer uma reflexão, é melhor estar na clínica se tratando do que estar se arriscando nas bocas. Né? Então, a família ela precisa ter esse entendimento de que a pessoa está lá, como você disse, num tratamento, não está lá por um castigo, não vai para a clínica voluntário ou involuntariamente para castigar a pessoa, para isolar a pessoa. Não, é uma oportunidade de tratamento. Porque, assim, Tânia, na maioria das vezes, a família ela vem com aquela frase quase que punitiva, né? Por que você não reage, fulano? Mas a pessoa que está com a capacidade de reação comprometida, porque a droga ela afeta a região pré-frontal da pessoa, da tomada de decisão, do controle inibitório, da parte cognitiva, da tomada de decisão, a pessoa que está com essa região comprometida, como que ela vai ter uma reação? Ela não vai ter. Então, a família, muitas das vezes, ela fica se culpando, e aí ela vai adiando internações, adiando o processo que ela poderia estar recuperando seu filho, justamente porque ela acredita que isso vai melhorar. Mas, de fato, não. Porque, vamos imaginar, existe o uso, o abuso e a dependência. Uma pessoa se tornar dependente químico, a gente vai perceber que tem que ter algumas... A Organização Mundial da Saúde ela vai dizer que precisa, primeiramente, ter a parte da doença, que é a parte da doença, que é a parte que vem da família, né? Que, por exemplo, se existe alguma pessoa na família que tem a dependência ou já teve essa dependência de álcool ou de droga, então essa pessoa ela tem possibilidade de se tornar uma pessoa dependente química. Se a gente pegar aí um descendente de japonês e ele quiser ser um alcoólatra, ele não vai conseguir. Por quê? Porque ele nasce com uma enzima a menos no corpo. A enzima ela é responsável pela digestão do álcool no nosso organismo. Então, se essa pessoa ela beber 2, 3 cervejas, já vai tornar uma vermelhidão total no rosto dela e é a resposta do corpo dela dizendo, porque senão não vou conseguir. E a outra questão é a parte do tipo de personalidade dessa pessoa. Se essa pessoa é uma pessoa imperativa, ela descobre na infância que um cigarro de maconha ou uma dose de álcool, ela consegue se acalmar, ou até mesmo um cigarro, ela consegue se acalmar um pouco, vai contribuir também. Se ela é uma pessoa tímida e ela descobre que o álcool, ela se torna uma pessoa mais desinibida, também vai contribuir. E o marco social, a cultura, né?
Se a gente pegar um país como a Nova Zelândia, a gente não vai ter tanto dependente aqui, ó, químico assim. Por quê? Porque as penas são rígidas, né? Então, a gente não vamos conseguir ter muito dependente. Agora, se a gente pegar o Brasil, onde todo lugar o álcool ele é livre e é solto em todos os lugares, que o álcool é a porta de entrada para outras drogas, porque é o que a gente vê acontecendo frequentemente, a gente vai conseguir ter muitos dependentes. Então, assim, a gente pega essas 3 questões, a parte genética, o tipo de personalidade e o marco cultural. Essas 3 questões vai contribuir para que se torne um dependente químico. E aí, muitas das vezes, a pessoa não entende a família. E, de repente, essa pessoa que está num processo, ela sai para fora, a família não entendeu. A pessoa, para ela estar em recuperação e para ela permanecer em recuperação, ela precisa se abster de todas as drogas. Álcool também é droga. E o álcool é o maior sabotador de processo de recuperação, é o álcool. Entende? Porque não tem como trocar uma droga pela outra. Essa pessoa, se ela é dependente, a droga de preferência dela é a cocaína, e ela começa a beber o álcool novamente, ela vai chegar de novo na cocaína. Pode se passar 1 ano, 2 anos, ela vai chegar de novo a uma recaída da cocaína novamente. É por isso que a família tem que se esclarecer, né? Quando a família interna o seu ente querido, ela tem que sim procurar ajuda e procurar conhecimento. E você falou sobre que a gente pode dar assim, informações sobre lugares que são conceituados, né? Que a gente tem segurança. Nós temos assim a nossa o que é sugerido para nós não podemos indicar uma. Por exemplo, uma família pede uma internação para um ente querido. O que a gente faz? A gente indica umas 3 comunidades, né? Depende da situação que é a família. Certo? É assim que a gente faz, né, Tânia, lá no escritório? Sim, porque a pessoa que tem que tomar essa decisão, né? Nós não podemos arcar com essa responsabilidade, vamos dizer assim, que cada um tem a sua própria escolha, né? Vai lá e não gosta, né? Então, a gente dá, a pessoa escolhe. E aí, uma outra pergunta para você, Fernando. Na primeira visita, como a família deve proceder? A primeira visita já vai toda melindrada, né? Aí chega lá, o dependente químico, ele começa a reclama da clínica, ou fala, já tô bom, né? Quero sair, já... Né? Como que essa família... É o chá do já tô bom. Proceder? É o chá do já tô bom. Como a família deve proceder? Na verdade, a gente volta para a primeira pergunta, né? Porque se eu tive ali se eu fiz um mapeamento, se eu pesquisei, se eu busquei informações, se eu busquei entender o processo que é trabalhado nessa clínica, eu vou estar seguro em relação à qualidade da clínica. Porque aí não importa se ele falar para mim, eu vou ter certeza que eu fiz a escolha certa. Então, assim, por isso que é muito importante a parte inicial. Eu vou fazer ali um mapeamento, eu vou entender o que precisa ser trabalhado quando a pessoa tem essa dependência química. Precisa trabalhar a estrutura emocional? Essa clínica que eu estou buscando vai trabalhar a estrutura emocional? Essa clínica que eu estou buscando, ela vai ter um suporte da farmacologia? Ela vai ter um suporte de uma psicóloga? Porque, assim, essas novas abordagens que eu citei aqui, que é o processo da constelação familiar, que é o processo do coach para vício, que é a programação neurolinguística, ela não anula as outras abordagens, né? Mas num campo onde a gente tem poucas opções, então, quanto mais opções e você trabalhar uma estrutura emocional possível, vai ser o melhor. E, assim, na primeira visita, é fundamental eu entender. Primeiramente, a gente vai voltar lá atrás, voltar assim. Uma família que se prepara, ela começa essa preparação não depois que o ente querido saiu de uma internação. Ela começa essa preparação no primeiro dia da internação. Então, se essa família ela já está buscando um grupo de apoio, ela já está enraizada dentro de um grupo de apoio, onde ela vai conseguir, com experiência de outras pessoas, trazer para ela um autoconhecimento dela própria, porque, assim, no momento da internação,
internou. Mas a gente percebe que a família está tão angustiada, está tão depressiva, tão angustiada, que no momento que faz a internação é como ela tirasse umas férias de tudo aquilo que estava acontecendo. E a família que reagir dessa forma, ela não vai conseguir enfrentar essa problemática. Porque a família que já faz o enfrentamento desde o início, já busca ajuda, já está num grupo de apoio, já procura saber os horários, já procura se envolver, já procura se doar dentro desse processo, já procura uma psicóloga por fora também para dar um suporte, procura um grupo de apoio para ter ali umas reuniões diárias e também tentar entender compartilhamento de outras pessoas e com conceitos. Essa família que está se preparando, ela já vai ter uma dificuldade e uma angústia muito grande. Agora, você imagina aquela família que não se preparou. Fernando, eu vou contar aqui um pouquinho da minha história para você. Meu esposo, ele é dependente químico e a gente teve, ao longo desse tratamento aí, foram 7 internações. E dentre essas 7, eu caí nesse conto da internação involuntária, né? Pedi o resgate, o pessoal foi lá, buscou ele, foi super grosseiro, foi super triste, né? E nisso a gente passou 3 meses sem se falar. Eu ia nas visitas porque eu tinha que levar as coisas para ele, mas ele não conversava comigo. Foi uma coisa muito triste mesmo, né? E dentro dessa internação involuntária, ele não teve os tratamentos devidos, como você está falando, apoio psicólogo em grupo, terapias, essas coisas, não tivemos. E eu já conhecia o amor exigente, só que eu relutava muito nessa época. Eu lutava mesmo, assim, de frequentar, de ouvir o que eu não queria. Então, eu ia numa reunião, não ia na outra. E eu ficava fugindo, e a Tânia e a Suzana falavam, vem, vamos lá, e tal. E eu ficava naquela. E aí, quando eu me fortaleci de verdade, o meu esposo estava em casa, e ele saiu, no mesmo dia ele começou a cheirar thinner, depois dessa internação involuntária. E eu fiquei totalmente perdida. Eu fiquei totalmente perdida, sem ter rumo, sem ter o que fazer. E aí eu falei, não, eu vou lá para o grupo. E quando eu cheguei no grupo, eu percebi que eu precisava de tratamento antes de querer tratá-lo. Então eu comecei a mudar o meu comportamento, né? Mas foi assim, uma facada em mim mesma, porque eu vi que todo o meu comportamento, o jeito que eu acolhi ele quando ele chegou em casa, todo esse procedimento foi horrível. Eu simplesmente cheguei, ele chegou em casa, eu simplesmente queria colocar toda aquela lista de obrigações e de prioridades que eram minhas, que para ele não ia funcionar, né? Então, pela minha desinformação, eu coloquei tudo isso nas costas dele. Quando ele recaiu, eu que me frustrei, né? Então, essas internações involuntárias, ela tem que ser... a família precisa de muita ajuda, de muito tratamento. Eu sempre coloco isso e eu gosto de enfatizar isso, porque foi a minha história, né? Legal. Eu vejo que não é só involuntário, eu acho que é qualquer internação, a família tem que se preparar, né? Mesmo porque, como o Fernando acabou de falar aí do álcool, senão a família fala assim, o Joãozinho vai sair amanhã, nós vamos fazer um churrasco, vamos comprar cerveja, vamos... E aí já é o momento que a família está oferecendo ali o álcool para quem acabou de sair de um tratamento. Então, tudo aquilo que foi feito, né, pode ser jogado pela janela. A família tem que tomar cuidado, porque senão ela que dá o kit recaída. Exatamente. Ela cai primeiro. Na verdade, assim, né? Eu tenho um ente querido, eu quero que ele se recupere. Todo mundo quer isso. Sim. Mas ninguém quer mudar a dinâmica que vive e se relaciona, né? Então, ali, eu quero uma internação, eu estou buscando uma internação, quero que ele se recupere, mas eu não quero mudar minha dinâmica. Eu não quero deixar de colocar a cerveja na geladeira, eu não quero deixar de... Por exemplo, talvez num dia que eu estou ali assistindo um jogo, eu falar, filho, vamos buscar uma espiritualidade, seja da sua compreensão, de qual que é a sua compreensão, vamos lá, o pai vai junto com você, a mãe vai, né? Vamos lá no grupo de apoio que a mãe está indo, a mãe quer que você conheça, depois a mãe vai no seu também para conhecer. Então, assim, eu quero muito que meu filho se recupere, mas eu não quero mudar a dinâmica que eu vivo e se relaciono. Então, na maioria das vezes, a gente está fazendo um investimento na doença daquela pessoa.
Por exemplo, Sim. ela perdeu o celular, já vou lá e compro outro. Aconteceu alguma coisa, eu vou conseguindo catar os problemas daquela pessoa. A pessoa vai trazendo problema com o uso da dependência, só que o dependente químico ele não consegue ver. Por quê? Porque a família está indo atrás catando todos os problemas, toda a problemática. Está catando e deixando para ele tranquilo. Então, ele não vai conseguir perceber prejuízos. Então, quer dizer, ele nunca vai sair da dependência química, porque ele não tem prejuízo, né? Para ele está tudo muito tranquilo, porque ele fica devendo para o traficante, a família vai lá e paga. Ah, mas pode acontecer isso. Não, não pode acontecer isso. Eu tenho que buscar ajuda de pessoas que vão me orientar como que eu posso proceder. Ah, ele perdeu o celular. Ah, mas ele vai ficar sem celular? Vai ficar sem comunicação? Tem que ficar sem celular. Ele tem que entender o quanto que está custando para ele permanecer no uso. Entendeu? E se eu estou sozinho nesse campo, eu não vou conseguir. Agora, se eu tenho pessoas que estão me apoiando, que estão sendo suporte para mim, é como a Yaren falou. Ela percebeu que da maneira que estava, não estava dando certo. Então, se aquela família ela já vai de início, internei, não, vou buscar. E agora, porque assim, vamos pensar, na clínica ele está cercado de profissional. Na clínica tem um monitor, tem um coordenador, tem uma psicóloga, tem um terapeuta, ele está cercado de profissionais. Mas e aí, quando ele sair? O que eu estou oferecendo de referencial para ele agora? Porque saiu de uma internação, já fez o papel que tinha que fazer. Agora, o que eu posso oferecer de referencial? O quanto que eu mudei a dinâmica que eu vivia e se relacionava com ele, o quanto que eu mudei e o quanto que eu me preparei. Então, é muito complicado assim. Se eu interno e vou seguindo minha vida normal, eu acredito que é um tratamento que não vai funcionar. Eu queria poder, sabe o quê? Eu queria poder, assim, eu internar uma pessoa e tratar a família ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque é sistêmico. O Bert Hellinger é um dos criadores da constelação familiar, né? E existe é o criador da constelação familiar. E existe... A mãe tem um papel e o pai também tem um papel. Os dois papéis, eles precisam dos dois juntos para se complementar. Um papel sozinho não adianta. 95% dos pacientes que eu tenho como dependente químico, ou ele não tem o pai, ou se separou, alguma questão tem. 95%. Então, assim, a gente percebe que é sistêmico. O Bert, ele fala assim que a pessoa, ela vai buscar droga pela falta do pai, porque o pai, ele é responsável de apresentar o filho para o mundo. E quando o pai não está, ele é excluído. Então, assim, na maioria das vezes, a mãe também, ela tolhe, né, esse relacionamento com o pai, numa separação ou em algo que acontece. Essa abordagem é uma abordagem que não anula as outras abordagens. Talvez vocês devem estar pensando, mas e aquela pessoa que tem o pai? Alguma questão tem aí por trás disso. Algum emaranhado por trás disso tem. Porque dependência química é sistêmica. Então, assim, a gente tem que olhar família. Não podemos tratar sozinho. Então, por isso que a importância do grupo, do Amor Exigente. Tá ali, eu preciso auto me conhecer. Eu preciso entender como que eu funciono e como que eu estou relacionando com o meu ente querido. Exatamente. Dentro do que você falou, até fazendo um link com o Amor Exigente, o nosso primeiro princípio trata de raízes culturais. Então, e isso vai dando um suporte para que a gente vá crescendo, para que a gente vá discutindo no grupo, que é um grupo de autoajuda, e que a gente vai escutando e vai compartilhando as nossas experiências com as experiências dos outros. Mas o dependente químico, Fernando, ele tem que fazer um acompanhamento sempre. Uma internação, ela tem começo, meio e fim definidos? Ou o próprio dependente químico fala, não, eu já estou bem, como é que é isso? A alta ela pode ser adiantada ou atrasada, como é que fica? Esse é o maior problema, né, que a gente vê. Porque na maioria das vezes a gente vê assim, ô Fernando, mas aquele paciente ali, ele fez 6 meses e recaiu, né? Então, ninguém está olhando para aquele que fez os 6 e se recuperou.
A gente está olhando para aquele que fez os 6 e por algum motivo fracassou. Na maioria das vezes a gente vê isso. Um tratamento ele tem que ter começo, meio e fim. Por quê? O que importa, alguns falam assim, mas dentro de uma clínica de recuperação é fácil ficar limpo. Não, não é fácil. Porque se essa pessoa está num processo onde ela precisa mudar, todo o processo de mudança é doloroso. Então, assim, o que é mais importante? O processo ou o resultado final? O processo. Porque, assim, se eu tô lutando para mim conseguir minha casa própria, o que vai ser mais importante? O dia que eu for lá comprar ou o processo que eu percorri para chegar para conseguir? Então, todo o processo, ele é mais importante do que o resultado final. Então, assim, por isso que o tratamento ele tem que ter começo, meio e fim. A gente está num diálogo, assim, muito complexo dentro de clínica de recuperação, né? Porque na maioria das vezes a pessoa recai, eles falam, não, faz uma reciclagem lá e tá tudo certo. Não tá. Porque, assim, a região pré-frontal, ela demora 120 dias para essa região, a pessoa começar a raciocinar com clareza. Como que com 3 meses essa pessoa já está tudo normal, já pode voltar? Independente que ele passou por vários processos ou não. A gente tivemos um paciente recentemente que ele tinha 35 internação. Ele está 1 ano limpo, eu peguei o testemunho dele hoje. E aí, porque ele tinha 35, eu tenho que mudar o tratamento para ele? Falar, não, tem que ser 3 meses? Não. Talvez se nós tivéssemos mudado. Talvez se a gente tivesse mudado para 3 meses, não tinha dado certo, entende? Então, assim, o processo ele tem que ser um processo que tem que ter começo, meio e fim. A gente nunca pode começar um processo e interromper. Como dizia o Henry Ford, há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Então, você pode perceber, as pessoas que desistem é a maioria, porque ele não chega no resultado final para ele entender como que é o processo. Então, ele desiste no meio do caminho. E, assim, o dependente químico ele não pode parar. Assim, saiu de uma internação, ele tem que ter lá psicólogo que ele vai ter que ir, ele tem que ter um grupo de apoio, e ele tem que ter uma religião de escolha, ele tem que se envolver. Se ele precisar ser, você é voluntário lá no Amor de Gente, ele precisa ir. Você é voluntário lá em tal lugar, ele precisa estar. Porque, assim, ele precisa estar conectado. Porque, assim, a gente fala muito em dor, né? Num processo de recuperação. Que aí existe saudade, existem muitas dores que vêm, né? Só que essa pessoa, ela monta no ônibus de volta para casa, essa dor toda já passou. Porque a gente tem um poder muito grande de esquecer das dores que a gente vivenciamos, né? Então, assim, quando dependente químico, a primeira coisa que entra com a queda de um dependente químico é o orgulho. O orgulho entrou, a queda aconteceu, né? Então, assim, na maioria das vezes, a autossuficiência e o orgulho, ele vem primeiro. Quando eu acredito que eu sozinho vou conseguir, quando eu acredito que a soberba entrou, falar mais claro, né? A soberba entrou, aí a queda já vem. Então, assim, é muito importante e tem um processo de começo, meio e fim. É muito importante que essa pessoa chegue aqui fora, já está tudo detalhado, já tem um plano de ação. Porque, assim, a pessoa lá, vamos supor, ela tem 9 internação, 7 internação. Só que as operações estão sendo sempre as mesmas, né? Então, assim, a mesma coisa que você falar para uma criança assim, para de descer essa escada. Já falei 10 vezes você parar de descer essa escada correndo que você pode cair, pode machucar. Ela não falou 10 vezes. Ela falou uma vez e repetiu 9. Então, assim, na maioria das vezes, as operações estão sendo as mesmas. Não tem uma operação diferente. Porque, assim, a gente está operando da mesma maneira, não está se percebendo, porque não estão parando para testar, para ver se essa operação está dando certo ou não. E aí eu opero da mesma maneira e a recaída acontece da mesma forma. E aí é mais uma internação. Então, enquanto a gente não fechar ciclos, fechar portas, fechei essa porta, fechei esse ciclo, vou começar outro, não tem como, não vai ter resultado. Ontem eu até comentei com uma mãe no grupo, né? Que ela disse que vinha fazendo e repetindo, fazendo e repetindo. Eu até falei para ela, tenta fazer de pouquinho, né? Tenta ir se desligando. Ela disse que estava lavando, estava passando, cozinhando, e o filho só dormindo, e disse que estava em abstinência e tal.
Então, assim, às vezes para a gente a frustração é tão grande quando a gente se doa muito, né? Às vezes é melhor ir tirando de pouquinho em pouquinho e a gente não tem tanta essa frustração, né? Na hora que o filho vai para uma internação, acho que é um pouco mais fácil de lidar com essa situação, né? Isso no meu ver. Porque, assim, esses daí são os emaranhados sistêmicos, né? Porque, assim, vamos imaginar, se eu fosse falar para todo mundo, eu falasse, faça constelação todo mundo, vamos constelar e vamos entender o que está acontecendo nesse campo aí. Porque, assim, eu acredito que é preciso essa pessoa entender o quanto que está custando para ela. É como que eu falei agora, se eu ficar catando os problemas, se eu ficar passando, lavando, não estou falando para ela abandonar, não, ninguém está falando de abandonar aqui. A gente está falando só de entender. Eu vou tentar entender, eu tentar ter o autoconhecimento e entender o quanto que eu estou sendo, o quanto que o meu comportamento, o quanto que os meus hábitos está sendo produtivo para a recuperação do meu filho e o quanto não tá sendo. E se eu não tiver orientação, se eu não tiver ajuda, se eu não tiver o autoconhecimento, talvez eu não consiga, porque assim, o que eu estou entregando para o meu filho? Eu estou entregando aquilo que me entregaram. E talvez a minha infância foi difícil e eu estou tentando fazer tudo para ele para tentar suprir o que eu não tive, né? O que você está falando aí, eu acho que são as atitudes das pessoas em torno que são codependentes, né? Que é o que a gente trata no amor exigente. E essas são as consequências, então, né? Porque está sempre ali em função do outro, sempre servindo o outro. Então, essas são as consequências, quer dizer, você não sair do lugar. E você explicou muito bem aí sobre essa sistemática familiar, inclusive que precisa, né, haver essa relação pai e mãe definidos, porque é o que a Tânia Thanos falou sobre o primeiro princípio, que são as raízes culturais, e é interessante porque nós tivemos um coordenador, tivemos não, né, ele ainda é coordenador, mas quando ele começou, e como você falou, é difícil o pai ser participativo, e ele era muito participativo. E ele sempre ouvia que a mãe sofre muito pelo filho, que a mãe ama demais o filho. Ele ficava indignado, porque aí, cadê o pai nessa história toda, né? Eu também amo meu filho, ninguém fala de pai aqui, só fala de mãe, né? E aí ele, uma vez, estudando, num congresso, ele participando também, ele viu uma definição de amor paterno e materno. Como seria o amor paterno, qual a diferença, né? E simplesmente com um gesto ele explicou que o amor paterno é assim, né? É a direção. E o amor materno é o acolhimento. Então, assim, para a gente fica bem claro nessa relação o que precisa desse balanço, né, Fernando? Eu achei bem interessante isso, dessa sistêmica que você falou, que é o que a gente trata no primeiro princípio do amor exigente. É legal, o amor exigente já está trazendo isso já há muito tempo, né? E só quem não procurou que não consegue entender isso. Porque, assim, existe dois papéis, né? Existem dois papéis. Esse papel que ele falou, porque todo mundo fala da mãe, porque realmente a mãe é aquela que está sempre acolhendo. Se caiu, ela vai lá, levanta, passa um remedinho no machucado, e ela está sempre ali, sempre próxima, né? E muitas das vezes, o que a gente percebe? Que o pai não, o pai é aquele de apresentar para o mundo. Então, se o filho caiu, ele fala, levanta, vamos continuar. Então, esses dois papéis, eles têm que se complementar. E quando falta um papel desse no sistema, o sistema fica desequilibrado. Aí está lá a mãe tentando fazer o papel do pai e o papel de mãe ao mesmo tempo. O que vai gerar isso para ela? Fadigabilidade, então cansaço, entendeu? Sobrecarga. Gera até a codependência, né, Fernando? Sim, e aí entra a codependência emocional. Porque, assim, toda vez que ele recai na droga, eu recaio emocionalmente. Entende? Porque existe uma codependência. Minha vida não funciona direito, da forma correta, se essa pessoa não estiver caminhando na vida. E aí, mesmo que ela estiver caminhando na vida sem a droga, muitas das vezes eu quero ainda estar ali como codependente. É o que eu vejo, na maioria das vezes, teve uma pessoa que, até vou citar aqui o problema, ele saiu da droga,
se envolveu com uma menina, e aí a mãe não queria o relacionamento, e essa pessoa já há quase um ano limpo, ela falou assim, eu preferia que você voltasse para a droga do que você ficasse com essa pessoa. Ai, Então, credo. só para a gente entender o quanto que é o adoecimento. Grau de codependência. O quanto que é o adoecimento. O quanto que esse adoecimento está trazendo para essa pessoa um prejuízo tão grande, ela não está conseguindo perceber. Por quê? Porque ela não buscou a orientação, ela não buscou se conhecer, não buscou saber, não, eu tenho uma doença emocional e eu preciso cuidar dela, né? Então, Aqui assim, em casa, meu esposo fala assim, você já está muito distante do amor exigente, volta para lá. Tá faltando alguma coisa aqui. Porque assim, a gente percebe que existe o amor existe, mas o que está faltando muitas das vezes é o afeto. Aí o filho almoça no quarto, a mãe almoça na cozinha, o pai almoça na sala. Então, assim, a gente percebe que tem o amor existe, mas o afeto a gente percebe que não está presente. E muitas das vezes, é o que eu ouço muito deles mesmo falar, eu sinto que eu não pertenço, eu sinto que eu não estou pertencendo àquele lugar. Mas não porque a mãe errou ou o pai errou, não, nada disso. É por conta assim, ninguém pode dar aquilo que não tem. A gente não sabe como foi a infância deles, né? Então, se eu fazer uma pergunta aqui para todo mundo que está assistindo a gente e falar assim, será que vocês fariam melhor do que o pai de vocês fizeram? Passando pelas todas as dificuldades emocionais, passando por todas as dificuldades financeiras. Será que vocês conseguiriam fazer melhor que eles? Porque hoje não, hoje a gente tem um monte de abordagem. Hoje a gente tem um monte de recurso, hoje a gente tem um amor exigente. Será que eles tiveram essa oportunidade, né? Então, assim, é por conta disso que muitas das vezes a gente não consegue entender. Por que ele tem esse comportamento comigo? É porque muitas das vezes ele não recebeu isso para te dar, né? E o que a gente mais trata aqui é essa questão. Por isso que eu amo a constelação, por isso que eu amo essas metodologias novas, que ela nos dá a oportunidade de trazer isso para eles, né? Porque eles estão todos esperando, mas eles têm que entender que tudo que eles fizeram, por mais que essa mãe, ela foi um alcoólatra, ela foi uma mãe que não participou, mas ela fez o que mais importante, ela deu a vida para ele. E só por ter dado a vida, a gente já temos que ser grato por isso, né? Então, é um processo que a gente precisa olhar, a gente precisa estar olhando para isso. Nós temos mais 3 minutinhos, Su. Tá, para finalizar, e a Tânia, depois agradecer, a Tânia Thanos, eu só queria te que você esclarecesse, porque o dependente químico, ele tem que fazer um acompanhamento para sempre, certo? Porque ele está sempre em recuperação. Sim. E a família tem que ajudar, por isso que ela tem que conhecer, né? E como essa família pode ajudar nessa recuperação do dependente? Eu acredito que essa família ela pode ajudar nessa recuperação, ela já fazendo esse movimento, né? Que é o primeiramente o movimento de buscar o grupo, tá pertencendo a um grupo, tá compartilhando com outras pessoas que estão enfrentando a mesma problemática. A primeira parte é essa. E também já ter um plano de ação, né? Como que eu vou fazer para receber? Qual que vai ser o primeiro passo? E também, assim, não adianta a gente tentar brindar essa pessoa. Regular horário, regular celular, não adianta. A gente tem que ter, assim, acreditar. Porque talvez se a gente sufocar muito, é um processo que não vai dar certo. A gente tem que entender assim, libera. Eu vou liberar ele de todas as expectativas que eu coloquei, vou deixar ele seguir. Ele saiu de um processo, então eu vou liberar e vou deixar ele seguir. Eu vou estar sempre aqui, ajudando, auxiliando, vou buscar o profissional que vai atender, vou buscar ajuda nesse sentido, mas eu vou liberar. Para quê? Para que essa pessoa ela possa também não se sentir sufocada. Sentir que ele pode sim tomar decisões, mas que todas as decisões vão ter consequências, né? Não sei se ficou bem esclarecido. Ficou, sim. Nós queríamos agradecer, Fernando. A vontade era de continuar mais um tempinho aqui conversando e tirando dúvidas. Mas o tempo da live é pontual. Passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Nós queríamos agradecer a sua participação, os seus esclarecimentos
eu penso que ajudou muito a desmistificar esse negócio de internação, como que a internação é voluntária, involuntária, o papel da família nessa internação. Muito bom, muito obrigada. Queria agradecer às meninas aí também, né? E que, quem sabe, numa próxima oportunidade, você não venha para falar aí sobre a constelação, Sim. né? Sobre essa sistemática da constelação, que Sim. eu tenho certeza que também é uma ferramenta que pode auxiliar e que só acrescenta. E, como você disse, não é excluindo amor exigente e constelação, ou seja lá o que for. São ferramentas que se complementam e só vai ajudar as famílias e os seus entes queridos. Então, muito obrigada pela participação, muito obrigada por todos os esclarecimentos. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.